mencionou a questão de que o PL votou a favor do fim da jornada 6x1. Eu queria saber, a sua opinião, qual que é o impacto disso na eleição? Você acha que o Lula vai conseguir reverter toda essa rejeição? O que você acha que... Não vai. Eu acho o seguinte, tudo isso aí serviu de um grande palanque, um grande teatro para Erika Hilton, tá? O Lula vai ganhar menos do que a Erika Hilton nessa brincadeira. Ela que é uma deputada que tem um trabalho nulo, né? Assim, eu sou justo com os meus inimigos. Eu sou justo com quem tem divergências ideológicas comigo. Eu reconheço, posso divergir até a alma de um deputado do PSOL ou do PT. Mas quando eu sei que o cara lê o que vota, eu sei que o cara trabalha, apesar dele trabalhar no sentido oposto ao meu, eu faço esse reconhecimento. Não, pô, o cara, por exemplo, no PT do Distrito Federal tem a deputada Érica Cocai. A deputada Érica Cocai está presente em todas as votações. Muitas vezes tive embate com ela, há 7 anos tive embate com ela. No meu primeiro mandato, eu escutava a Érica Cocai de manhã na comissão até à noite no plenário, que ela estava presente em todas as discussões. E, assim, eu discordo até a alma de tudo que ela defende. Mas eu não vou ser mentiroso de falar que ela não trabalha. Heloísa Helena fundou o PSOL, é deputada agora. Tá sempre presente no plenário, lê o que vota, discute. Eu não me lembro de nenhum projeto que eu tenha votado junto com ela, mas eu reconheço. Agora, Erika Hilton, não é que eu não vou reconhecer o trabalho porque eu discordo, é que não tem trabalho. Não tem trabalho, não tem nenhuma aprovação de relatório, não tem nenhuma aprovação de projeto relevante. A proposta que foi aprovada não é a dela, né? A proposta que foi aprovada é a PEC do PT, não foi a PEC dela. Ela abriu mão da própria PEC, porque o PL foi lá e sugeriu votar dela. Ela não quis votar dela. E ela mentiu pro seu eleitor, e o eleitor dela acredita que o PL tava fazendo a grande manobra pra sabotar e que só não votou o texto dela porque o PL não quiser. O contrário, o PL ajudou a Erika Hilton e colocou o texto da Erika Hilton em pauta. Ela quis fazer parte da manobra pro texto dela não ser votado. Então ela vende pro eleitor dela. Não, o Brasil tem uma economia madura o suficiente para a gente ter a escala 4x3. Que inclusive ela apresenta uma PEC. E, gente, olha só, eu já apresentei projetos com alguns problemas técnicos, etc., que a gente ajusta depois no relatório. Agora, com um problema básico de aritmética, né? E isso eu nunca apresentei em nenhum projeto com um erro fundamental desses, né? Eu tenho uma equipe muito mais competente do que isso. Agora, a Erika Hilton, pelo amor de Deus, né? Apresentou com um problema de erro de soma, né? De ensino fundamental. Né, que eu tenho muitas dúvidas se ela de fato completou o ensino fundamental. Ela desconhece o conceito de plural, ela possa ter sido alfabetizada no Japão, porque no Japão não existe L, né? Eles substituem o L pelo R. Então, da mesma maneira, ela só completamente, é só assim, né? Expressões que parece que ela tem uma dificuldade de pronunciar o L e de utilizar o S, de utilizar as diversas formas de plural. Não atrapalhe, ela sequer se dá o trabalho de comparecer na sessão para atrapalhar a votação daquilo que ela discorda. Não só ela não aprova, como ela não atrapalha aquilo que ela discorda. E eu tô acostumado a estar lá e ser derrotado todas as semanas. Eu sou oposição, eu não sou governo. Ela, aliás, teria muito mais possibilidade de aprovar projetos e de ser relatora de medida provisória e de ter uma ampla maioria para aprovar o que ela quer. Eu mesmo na oposição, mesmo trabalhando com minoria, consigo aprovar projetos e tô lá. Mesmo sendo derrotado todas as semanas, eu tô lá todo dia sendo derrotado, mas colocando meu ponto, trabalhando para mudar o texto e conter danos. Ah, eu vou perder? Eu vou perder, mas vocês vão ficar aqui até 4 da madrugada votando. E Erika Hilton, imagina, não aparece 4 da tarde, imagina da madrugada. No final das contas, acho que só serviu como um grande palanque para ela fingir que tem algum trabalho relevante. Sinceramente, isso aí vai ser uma lambança de um tamanho. Você acha que no Senado tem chance de alguma reversão? Duvido, imagina. O senador é mais covarde que deputado. Até porque agora é 2 vagas, né, que tá sendo aberta, então a maioria vai estar em eleição. Vai na onda populista também, Davi Alcolumbre não tem nenhum compromisso de segurar nada, de ter nenhuma responsabilidade nesse debate. Tá sempre encostado um umbigo no balcão. E mais uma vez, voltando para o debate do impacto, eu acho que vai ter um mês de euforia, passou esse mês, acabou. O que se percebe, o antipetismo, ele vai ser quem conseguir abocanhar a maior fatia do antipetismo, leva a eleição. O que vai definir essa eleição é o antipetismo, que está cada dia mais crescente. Concorda? Eu acho que quem for, primeiro,
Se o Lula for candidato, né? E eu sou de uma corrente minoritária dentro do MBL Você que abriu esse debate, que acha inclusive. que eu tô há 2 anos falando que acho provável que o Lula não dispute. O risco né? é grande. E eu acho até que ele deixou escapar ali num evento na Petrobras, falando, olha, o Haddad agora vai dar saltos maiores. Mas peraí, já anunciou a pré-candidatura dele pro governo do estado. Que volta e meia ele dá que salto maior você vai dar. Aí às vezes é pro Camilo Santana também. São as duas vertentes que vão disputar ali, o Haddad ou o Camilo. Eu acho que o Haddad agora tá mais bem estruturado do que o Camilo dentro do PT para fazer essa disputa. Mas vamos lá, o PT vai pro segundo turno. Quem quer que seja o candidato. Sempre vai. Eu acho que o único candidato dos que estão colocados ali que poderia perder pro Lula no segundo turno é o Flávio. Eu acho que se o Caiado, o Zema ou o Renan forem pro segundo turno com o Lula, eles vencem. Eu acho que só o Flávio que tem flancos tão abertos para ter a possibilidade de perder, porque o Lula vai mal, né? Então, para perder do Lula, só se de fato você tiver numa candidatura muito fraca. Como gestor indo mal, o antipetismo tá muito cresceu. forte. Eu acho assim... Não há percepção de melhora no governo do Lula a partir de 2027. Esse é o grande calcanhar de Aquiles deles. Isso. E assim, não tem entrega na segurança pública, que é a principal pauta do país. Saiu um levantamento na semana passada. O governo Lula colocou R$1 milhão para divulgar o meu projeto de aumento de pena de furto, roubo e receptação, como se fosse iniciativa do governo federal. Não tem R$1 milhão para divulgar que o projeto é meu. Então, o governo pode ser que leve os méritos disso, mas a maior parte da população sabe. A entrega do governo federal na segurança é pífia. Aliás, a maior entrega do governo foi ter a primeira fuga em presídio federal da história. Essa foi a entrega, né? O que nós temos para mostrar a nossa trajetória de antipetismo... Primeiro, quando nós estávamos fazendo o impeachment da Dilma, o Jair Bolsonaro não fez absolutamente nada. Ele ficava falando de arma no plenário, né? Não ajudou a organizar uma manifestação, não ajudou a articular um voto, não virou um único voto para derrubar a Dilma. Flávio Bolsonaro sequer existia, estava lá participando da rachadinha com o André Siciliano do PT na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Eduardo Bolsonaro também absolutamente perdido dentro da Câmara, mais perdido do que o próprio pai. Primeiro, a gente tem uma história documentada, né, e que nós vamos ter a oportunidade de torná-la explícita para o Brasil inteiro. Avivar ela para o inconsciente de massa. Do enfrentamento ao PT. E outro ponto, quanto mais tempo Flávio Bolsonaro participa do debate público, quanto mais tempo Valdemar da Costa Neto participa do debate público, mais fica claro que eles votam muito mais parecido com o PT do que eu, que represento o Partido Missão dentro da Câmara. Então, o PL inteiro votou o PL da misoginia no Senado. Eu sou absolutamente contrário, vou votar contra dentro da Câmara dos Deputados. A maior parte do PL agora votou a favor da PEC da escala 6x1 da Erika Hilton. Inclusive apresentaram um destaque para não ser o texto do PT e para ser o texto do PSOL. O PL apresentou um destaque para não votar o texto do PT e votar um texto pior do PSOL. Quanto mais o tempo passa, mais as pessoas veem que o petismo está mais próximo do bolsonarismo do que elas imaginam. E em muitas votações dentro da Câmara dos Deputados. Eu me lembro no mandato passado, na PEC Kamikaze, né, no rombo de mais de 100 bilhões de reais, porque vamos lembrar, o Bolsonaro, que sempre criticou tanto o Bolsa Família, foi aquele cara que mais ampliou o Bolsa Família, inclusive aumentando o rombo nas contas públicas em 150 bilhões de reais para fazer isso no ano eleitoral. E o PT votou junto, o PSOL votou junto. Na medida do governo Bolsonaro, eu fui contra. Em 2019, o fiscalista Paulo Guedes mandou o projeto para furar o teto. Eu fui contra, o PT foi a favor. O PSL, à época, a partir do Bolsonaro, foi a favor, né? Quando também teve a destruição da Lava Jato e afrouxamento de lei de improbidade administrativa, PT foi a favor, PSL foi a favor. Então eu tenho um amplo histórico de votações que a gente vai fazer questão de mostrar na campanha quantas vezes em questões programáticas, Bolsonaro e Lula estiveram do mesmo lado. Qual que seria a proposta mais ambiciosa do Missão hoje, na sua opinião? A mais ambiciosa é, de fato, decretar um estado de defesa para a gente promover a retomada de territórios do crime organizado, né? Porque não tem a menor dúvida de que vai ter um grande escândalo por parte da imprensa, um grande escândalo por parte de partidos de esquerda, dizendo que a gente está dando um golpe, dizendo que a gente está implementando uma ditadura. E o Supremo? Quando o Supremo também pode ter gritaria. Primeiro, né? Isso é uma medida absolutamente legal, constitucional e compatível com hoje você ter 40 milhões de brasileiros sob domínio de território do crime organizado. Então o estado de defesa foi feito inclusive para invasões estrangeiras e as facções criminosas já são países próprios, com exército próprio, com hino próprio, com bandeira própria, com tribunal próprio inclusive, e não se sujeitam às leis do nosso país. Então eu acho que
esse ponto da retomada de território, do fato de que nós teremos, sim, operações policiais com muitas mortes de faccionados e de criminosos, e aí vai ter o discurso que a gente sempre escutou de crítica de não, vocês estão promovendo chacina, vocês estão promovendo letalidade policial. Não existe retomada de território sem a morte de faccionado. O faccionado não vai abrir mão das suas armas, do seu fuzil e deixar o policial pacificamente entrar no seu território para fazer a retomada. Vai ter morte, e vai ter muita morte. Vocês não temem, de repente, ser rotulado de radicais e, de uma certa forma, ficar isolado pelo eleitorado mais conservador? A população brasileira está tão saturada com a moderação cínica que a gente vê na política, que ela quer um radicalismo, porque o nosso sistema é tão profundamente corrupto, a gente é um país tão miserável e tão atrasado e que perdeu tantas oportunidades nos últimos 40 anos, que ou você é radical ou você não promove mudança nenhuma. E eu acho que a maior parte da população, por mais que esteja anestesiada, por mais que o Brasil seja um país de poucas revoltas populares, de pouco, que nunca vivenciou uma guerra em grande escala, que está pouco afeito a grandes revoluções contra a classe política, eu acho que existe esse espírito latente dentro da maior parte dos brasileiros, de ver durante tanto tempo a gente sequestrado por gente corrupta, e não só corrupta, até, e eu disse isso recentemente falando sobre o Vorcaro, você vê que até os nossos canalhas são burros, porque o Vorcaro, ele mandou mensagem de visualização única para Alexandre de Moraes, porque a Polícia Federal não consegue resgatar, né? Ela consegue resgatar mensagens apagadas, mas não consegue resgatar de visualização única. Só que aí, para ele mandar, ele escreve no bloco de notas e tira um print e deixa o print na galeria, falando, não é possível que o sujeito que roubou pelo menos 60 bilhões de reais é burro ao ponto de deixar um print na galeria com a mensagem de visualização única. Diz-se aí que em breve, nas próximas semanas, deve ser alguns vídeos de autoridades da República aí nessas festas, mas enfim, eu não acho que a gente vai ficar isolado de nenhuma maneira. Eu acho que a maior parte dos brasileiros tem esse espírito dentro deles. E fazendo um complemento aqui na pergunta do Wilson, questão de eleitorado, no eventual segundo turno contra o Lula, vocês vão precisar do voto bolsonarista, não tenha dúvida disso. Tem uma disputa entre o bolsonarismo e o MBL desde a eleição passada que vocês pregaram voto nulo, né? Como que vocês pretendem reverter isso no segundo turno para enfrentar o Lula? Bom, primeiro que eu acredito que a gente vai ter desmoralizado muito o Flávio Bolsonaro, a ponto da maior parte dos bolsonaristas enxergarem o despreparo dele. Gente, vamos lembrar, o Flávio Bolsonaro é aquele sujeito, primeiro, que não teve nenhuma trajetória política, que teve basicamente um mandato dado de presente pelo pai, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, nunca teve nenhum preparo, nenhuma trajetória própria, nunca construiu nada com as próprias mãos. Quando, na primeira experiência que ele teve de embate político, porque ele nunca foi de enfrentar ninguém dentro da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Primeira vez que ele teve que enfrentar alguém num debate ali com a Jandira Fegali, com o Osório do PSDB, ele desmaiou e literalmente cagou nas calças. É esse o nível do candidato do bolsonarismo. E os bolsonaristas, mesmo os mais radicais, eu não acredito que eles queiram morrer junto com o Flávio Bolsonaro. Eles criaram um Flávio ideal na cabeça deles, que não é o real, e eu acho que eles vão ser confrontados com o Flávio real, porque o Flávio ideal deles é um cara que enfrenta, é um cara corajoso, é um cara que vai pra cima. E eles vão ver quando começar a campanha que o Flávio não é esse cara. Eu tenho convicção de que no segundo turno nós não vamos precisar fazer muito esforço. Um dos bolsonaristas mais radicais é o Kim Paim, né? Sim. Que é lá da Austrália. Que sempre, inclusive, nos atacou e nos criticou muito. E ele próprio, de uma das franjas mais radicais do bolsonarismo, disse recentemente em entrevista que no segundo turno apoia o Renan contra o Lula. Nem começou a campanha e a gente já tem um bolsonarista radical admitindo que o Renan pode ir pro segundo turno e que ele indo pro segundo turno vai apoiar. Eu realmente não acho que isso será um problema.